Fala galerinha do YouTube, tranquilo? Bom, hoje vocês estão vendo aqui, eu tô na rua, vou no supermercado ali, ó, fazer umas comprinhas, mas antes resolvi parar e fazer um vídeo para vocês aqui sobre essa marca em 2022. Todo mundo fala que francês, enfim, é complicado de peça, de revenda, é um carro quebrador e difícil de manter, e casamento. E aí, o que você acha sobre Peugeot, Renault, Citroën? E especificamente hoje, nesse vídeo, eu vou falar com vocês a minha experiência no Peugeot, que eu comprei justamente por conta do preço aquisitivo. É barato no mercado esses carros. Esse aqui em específico é um 207, ano 2008/2009. Esse aqui é um 207 Wagon SW, tá? Então, galera, a minha experiência é o seguinte. Vou falar para vocês pontos positivos, pontos negativos e o meu consentimento sobre o meu uso do carro, tá? Basicamente. Vamos lá. Então, cara, pontos negativos, é o que todo mundo fala aí na praça. Realmente é um carro ruim de comércio hoje em dia? É um carro que você vai comprar e você vai ter dificuldade para vender, devido ao preço baixo na tabela FIPE e pouca procura no mercado de usados. Isso é um fato, tá? E outro ponto positivo também, acabou se tornando cultural, que esses carros sejam carros complicados de mexer. Eu não vou tirar de certa parte, porque geralmente esses carros costumam ter problema na parte elétrica, que é um pouco complexa. Problema nas travas, às vezes fica travando o módulo também. Cara, eu vou te falar, os carros mais antigos dessa linha, principalmente os 2000, 2002, 2001, os 206, até pela construção do carro, são carros, né, mais rodados, então já está com a mecânica, a parte elétrica cansada, já foi mexido por muita gente. Então quando você for comprar um carrinho que seja esse ou que seja qualquer de outra marca, importado, tenha em vista isso, quanto tempo o carro teve, quanto tem rodado, em quantas mãos o carro já passou, se o carro já foi muito mexido, tá? Então não só para esse tipo de carro, mas qualquer outro carro, você tem que levar isso em consideração, tá? E o que pesa também, o pessoal fala que a manutenção desse carro é complicada, é complexa. Cara, a manutenção dele não é complexa, tá? Isso é um tabu que os mecânicos têm, o pessoal tem, até igual o Jaque J3. É uma mecânica simples, porém você tem que saber o que você está fazendo, tá? Então, o que pega principalmente nesse carro aqui, esse carro está equipado com motor 1.4, 8 válvulas, que é o motor mais tranquilo da Peugeot, da Peugeot, Citroën, da PSA, né? 1.4, 8 válvulas, é uma mecânica simples, boa. Eu gosto muito desse carro para estrada. Ele tem um torque legal para fazer ultrapassagem, a gente consegue fazer uma ultrapassagem com segurança, às vezes até sem precisar trocar de marcha. Porém, saiu esse carro aqui com motor 16 válvulas, também é um motor muito bom, já tive um Peugeot 16 válvulas, é um carrinho bacana, porém a manutenção desse carro é um pouco puxada devido à construção das peças agregadas em si. Por exemplo, esse carro não tem cabo de vela, nem esse nem 1.6. Por que não tem? Porque a bobina é integrada, ou seja, a bobina em si, ela já vai em cima das 4 velas, então você não consegue trocar um cabo de vela, você não consegue trocar, por exemplo, uma bobina, você tem que trocar todo o conjunto. Então a bobina desses carros, ela já é a bobina acoplada, como se fosse os 4 pontos de uma vez só, sabe? Então você tem que trocar todo o conjunto. Isso acaba tornando a manutenção um pouco cara, porque se der problema em uma vela, ou seja, em uma bobina, você tem que trocar todo o conjunto, aí fica um pouco mais caro. Outro calcanhar de Aquiles desse carro aqui, inclusive está passando outrozinho ali, é a questão da suspensão. A suspensão desse carro é um maior problema que o pessoal fala. Não é só por isso, porque esse carro foi construído para a Europa, então ele não é acostumado, não foi projetado para o Brasil, terrenos acidentados, muita valeta. Então o que acontece? A bandeja desse carro em si, ela simplesmente é composta de bucha. Ela não tem ponta de fixação fixo, vamos dizer assim. Então tudo
que é acoplada como se fosse um bumerangue. Eu já coloquei no vídeo para vocês, eu vou ver se eu coloco uma imagem aí depois. É como se fosse um bumerangue com as buchas, né, para você colocar de maneira transversal a própria balança e o pivô, que é integrado. Então, você tem que trocar, você troca o conjunto. Se você estourou uma bucha, até que dá para tirar, e hoje em dia já tem substituição no mercado através de prensa. Você consegue tirar a bucha e trocar. Mas antigamente, estourou uma bucha, troca toda a bandeja. Deu problema no pivô, não tem jeito. Pivô você tem que trocar toda a bandeja. Então, quando dá problema em uma peça, em uma parte da peça, você tem que substituir a peça toda. Então, isso que se torna a manutenção cara. Então, foi criando esse estigma em cima do Peugeot. Mas, em si, se você cuidar bem, como eu fiz quando eu peguei esse carro, ele estava com a suspensão destruída. Tem vídeo no canal, eu paguei R$ 1.500, comprei um pack de suspensão completo, com todos os embuchamentos, calço do motor, que costuma quebrar também bastante o calço superior do motor. Troquei também o inferior ali, que vai na caixa, que ele segura a trepidação. É um calço até um pouco frágil, mas se você colocar da maneira errada, ele racha. Tem que colocar da maneira certa, tá? Tem um ponto certo para você colocar. Se o mecânico sacar de mecânica, ele vai saber o ponto ideal de você colocar a bucha transversal ali do câmbio. Então são esses detalhes que foram criando estigma em cima do carro, tá? Está de buzinei aqui sem querer, o povo tá olhando para mim. Então são essas coisas, cara, que vai criando esse estigma do carro ruim. A suspensão traseira também é um detalhe, é bem peculiar desse carro aqui, porque ela é barra de torção. É igual o Fusca, basicamente. Aí não tem mola, tá? Na traseira desse carro, você vai ver que não tem mola. A dianteira é bandeja, né? McPherson, normal. Só que a balança dele também é por bucha. Bucha e pivô tudo integrado na bandeja, como te falei. Quebrou um, tem que substituir tudo. Atrás é um sistema de embuchamento que tem a barra fixa. Você tem a barra que é ligada a mola, né? A barra que em si é uma mola que é ligada nas duas rodas, uma de cada lado. Então você coloca a manga de eixo da roda acoplada no embuchamento metálico de um lado e de outro. Só que com o tempo, essa bucha, esse embuchamento metálico, que é um rolamento em si, ele vai desgastando. Então cria uma folga, a roda fica toda folgada. É um ponto crítico na suspensão desse carro aqui, que se levou muito tempo para resolver. Hoje em dia também ainda é um tabu. O que eu fiz, o que eu recomendo: para fazer a correção dessa folga, eu teria que retirar o eixo traseiro do meu carro, levar numa retífica, fazer a retífica do eixo para comprar um rolamento novo de acordo com a especificação nova. No caso, esse aqui, se eu não estou enganado, é de 50 milímetros. Tá? Então, eu teria que reduzir para 47, fazendo a usinagem, né? Porque tem um Peugeot, aquele 1.0, o eixo traseiro dele é de 47. Então eu teria que reduzir de 50 para 47 e comprar um embuchamento do Peugeot de 47. Só que esse carro aqui é SW, então geralmente ele costuma botar muito peso na traseira dele. Eu não queria fazer isso. Então a gente tem uma opção no mercado, que é um paliativo, tá? Mas ajuda muito e desenrola muito bem, que são umas buchas de nylon. Vou deixar para vocês aí também uma foto. Então esse embuchamento de nylon, quando ele é bem aplicado, encaixado, ele dura em média aí de 1 ano, 2 anos, você conseguindo rodar com o carro tranquilo. E custa uma média de entre 70 e 50 reais o par. Você mesmo pode trocar em casa ou levar para o seu mecânico, é uma manutenção bem simples. Então é mais barato eu comprar a bucha, colocar no carro por 60 reais, o par de bucha, do que retirar o eixo, abrir medida, pagar retífica, pagar mecânico, pagar um jogo de embuchamento metálico novo, que depois vai voltar a acontecer o mesmo problema. Então, desse jeito, eu iria pagar mais de R$ 1.500 para fazer retífica, pagar manutenção, mão de obra do mecânico, para fazer, e eu recomendo que se faça em manutenção autorizada Peugeot, Renault, Citroën. Tem mecânicos que só mexem com franceses. Recomendo vocês a levar seu carro nesses mecânicos que conhecem da marca, tá? E outro ponto também que eu acho que é o pior, o mais crítico, e realmente eu já tive e não recomendo para ninguém, para você comprar nenhum Citroën Peugeot automático, tá?
de 2015 para trás, não compra nenhum, nem Aircross, nada disso. Câmbio AL4, câmbio automático, esse aqui é manual. Qualquer carro de câmbio AL4 é uma porcaria de fábrica. 4 marchas esse câmbio, ele é eletrohidráulico, então trabalha com um sistema de solenoide, tem um óleo específico que é muito caro. A montadora fala que não precisa substituir o óleo, mas com o tempo o óleo vai sujando, vai ficando cansado. Às vezes tem alguns que tem vazamento e geralmente gera entupimento ou falha nas válvulas. Então a marcha fica travando, o seu carro fica dando tranco. O pessoal até brinca que chama esse câmbio automático de AL tranco, porque só dá tranco e trava em determinada marcha. E a manutenção dele é caríssima, e mesmo fazendo a manutenção você não está livre de uma eventual quebra novamente. Então o que eu recomendo é não compre Peugeot, Citroën automático. Não presta. Primeiro que esses carros já vão estar tudo rodado. Você vai ver o preço às vezes, Peugeot baratinho, automático. Por isso que o preço desses carros estão lá embaixo, por conta dessas situações que eu acabei de falar para vocês como ponto negativo, tá? Mas eu vou te falar por que eu comprei. Felipe, você é tão ruim assim, até agora tá com 11 minutos de vídeo, só tá falando merda do carro. Por que você comprou? Beleza, galera, vou te falar. Porque, primeiro, é um carro barato, como eu te falei, é um carro completo para minha família, bem espaçoso. Pode ver aqui, ainda tem a mala lá atrás. Eu avaliei esse carro antes de comprar, lógico, né? Rodei, fiz todo tipo de avaliação e, veredito, ponto positivo agora, é um carro confortável, como eu falei, é um carro barato, isso é ponto positivo para mim também, em relação a custo-benefício. Peças para esse motor 1.4 manual, que esse câmbio muito difícil dá problema, barato, cara, você acha em qualquer lugar. Peugeotzinho 1.4 8 válvulas, entendeu? É uma mecânica simples, motor robusto, bom de estrada, econômico. É um carro que dificilmente vai te dar problema em relação à mecânica, tá? Em relação à mecânica dele, você tem que ficar ligado em relação à questão de aquecimento, mas comparado ao Fiesta é muito menor, tá? Então, colocou água, verificou os níveis, água e óleo, tudo certinho, não vai te dar caô, tá? É um carro muito gostoso de andar, eu gosto muito de guiar esse carro. Quem anda até mais com esse carro aqui é minha esposa. O câmbiozinho justinho, as marchas curtinhas, o engate, bem preciso. O engate de marchas desse carro aqui, 5 marchas. Eu não tenho que reclamar e tá me atendendo muito bem, cara. Só que, vamos lá, comprou o carro, você tem que comprar bem. Porque para você revender, tem que ser alguém que conheça a marca e que goste. Não é difícil de manter. Tanto que esse tempo que eu tô aqui com esse carro, a única manutenção que eu fiz nele foi trocar os pneus no começo, tem vídeo no canal aí, trocar a suspensão dianteira que estava zoada, né? Os embuchamentos e óleo, cara, óleo e filtro, entendeu? Então, mantendo isso daí, o carro não te dá dor de cabeça. É só você saber manter. Em relação à mecânica, filé, não tenho o que falar. Mecânica não tem o que falar. Manual, sempre. Detalhe, o carro, tá, galera? Que eu tô falando pra vocês, a minha experiência, tá? Como mecânico, como dono do carro, e os pontos positivos que eu acabei de mencionar. É um carro confiável, parte elétrica. Você tem que dar uma revisada bem, ver se o carro não foi mexido, se não tem problema de alarme, tá? Esse carro costuma dar problema em alarme, costuma dar problema... não tem o que falar. Mas se você pegar, como eu peguei, um carro bem conservado, tudo funcionando, você consegue manter numa boa sem ter dor de cabeça. Quem tem Peugeot, Citroën, e sabe o que eu tô falando. Esses carros aqui, C3 1.4, é a mesma plataforma, é a mesma mecânica, é o mesmo trem de força, tá? 1.6, 1.4, e é isso que eu falo pra vocês, tá? Barato, tá? Barato.
não é caro de manter, ponto positivo. Não tenho dor de cabeça com o motor, tá? Conforto, bom de estrada. Probleminha, se eu for vender, vai ser difícil, eu vou chorar. Se você tem um Peugeot, Citroën, bota nos comentários, deixa o like no vídeo se você gostou. Conversa comigo o que você tá achando, se eu tô falando groselha aqui. Fala comigo aí, meu filho. E aí? Ó o leãozinho, ó, chamando na mão, ó. O leãozinho já vem como? Já vem assim, ó.